Glória a Deus. Quando você está de férias, quando você está passeando, quando você foi agraciado com a oportunidade de estar numa praia, com uma casa com um bom colchão, porque um bom colchão é importante, né? Esse negócio de colchão duro, colchão com mola espetando a gente, ou aqueles colchões de palha, lembra deles? Aquela palha que ia furando o pano assim, ficava pinicando a gente por baixo. Mas quando você está numa casa de praia, um lugar paradisíaco, um bom colchão, dinheiro, é importante, e tempo, você não precisa de nenhum incentivo, não é verdade? Você não precisa de ninguém dizendo para você, olha, aguenta firme aí, estou orando por você, irmão, aguenta firme, essa luta que o irmão está passando aí, você não precisa de incentivo. Na verdade, quando nós estamos bem, quando nós estamos com saúde, alimentados, com dinheiro, na tranquilidade, nós não precisamos de palavra de incentivo nenhuma. Tudo isso já é o nosso incentivo. É por isso que quando a Bíblia fala, Jesus se referindo aos ricos, fala assim, ai de vós ricos, porque já tendes o vosso consolo. Não é verdade? A gente sabe que as pessoas ricas também passam por dificuldades, pode não passar dificuldade financeira, mas passa dificuldade emocional, de relacionamento, enfim, de enfermidade também. Mas a verdade é que o dinheiro é um bom consolo. Não é verdade? O dinheiro é um bom consolo. Você vê isso desde criança. Você vê uma criança chorando. Seu filho está chorando, abrindo a cara. Mostra para ele uma nota de R$10. Ele para na hora. Ele para na hora de chorar. Na hora, acabou todo o choro. Acabou o choro na hora. Desde pequeno, já se sabe, se reconhece que o dinheiro é um bom consolo. Mas, irmãos, o contrário também é verdade. Quando nós estamos passando por dificuldades, por problemas, por situações difíceis, nós precisamos de palavras de consolo e de incentivo. Nós precisamos de que alguém diga para nós, olha, fica firme, não desiste não, continua. E o tema dessa mensagem nessa manhã é permaneçam firmes. Permaneçam firmes. Bom, você não está numa praia paradisíaca, você não está de férias, eu não sei se você está com dinheiro no bolso também, mas eu sei que todos nós, e eu tenho certeza, porque o Espírito Santo me deu essa palavra, eu sei que de uma forma ou de outra, todos nós precisamos de uma palavra que nos diga hoje, permaneçam firmes. Permaneçam firmes. Abra sua Bíblia, por favor, segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses,
capítulo 2, e vamos ler do versículo 13 ao versículo 17. Diz assim: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações e vos confirme em toda a boa palavra e obra. Amém? Irmãos, por muitas vezes a igreja primitiva, a igreja de Atos, a igreja do tempo dos apóstolos, ela precisou ser fortalecida, ela precisou ser encorajada, ela precisou ser animada. Porque ao contrário da situação que eu relatei no início, a igreja de Atos, a igreja do Novo Testamento, não estava de férias numa praia. A igreja de Atos do Novo Testamento não era uma igreja que tinha grandes recursos financeiros. A igreja de Atos não era uma igreja que tinha todas as permissões da sociedade para funcionar. Ela, na verdade, não tinha nem mesmo um projeto de lei que fosse favorável a ela. A igreja de Atos era totalmente fora dos padrões da lei vigente naquele momento. A igreja de Atos, na verdade, em várias ocasiões, era perseguida, ela era açoitada, muitos irmãos eram mortos. Essa era a realidade da igreja do Novo Testamento, da igreja das cartas de Paulo, da igreja de Atos dos Apóstolos. Essa era a realidade. E por muitas vezes, essa igreja precisou ser fortalecida e encorajada. Porque quando você está numa situação boa, você não precisa de encorajamento, mas quando as coisas apertam, quando as coisas se complicam, aí sim, você precisa de encorajamento. E ainda mais, quando as coisas se complicam e não tem previsão de melhorar. Não é verdade? Quando você vai fazer um curso ou uma faculdade e de repente é muito difícil, é muito complicado e você tem que estudar, você passa um momento de tribulação. Muitas vezes você vai ter que dormir pouco, você vai ter que sacrificar algumas coisas para você cumprir aquilo que você tem que cumprir, mas você sabe que aquilo é durante um tempo. Você não vai fazer aquilo eternamente. Mas muitas lutas que nós passamos na nossa vida, nós não temos nenhuma previsão de que elas serão solucionadas, ou serão resolvidas, ou que elas acabarão. Pode ser que algumas lutas que você esteja passando hoje, elas podem acabar hoje à tarde. Mas elas também podem durar mais 10 anos. E você não sabe, não tem como calcular. E para isso é que nós precisamos do encorajamento, do consolo e do conforto da palavra. Porque nós não sabemos quando a nossa luta acaba e nós não sabemos quando o nosso Salvador virá. A igreja, o tempo do apóstolo Paulo, a igreja das cartas de Paulo, a igreja primitiva, ela vivia essa realidade. Eles não sabiam quanto a luta iria durar. E eles não sabiam quando o seu Salvador voltaria. Irmãos, nesse texto que nós lemos aqui, de Paulo falando aos Tessalonicenses, nós temos aqui pelo menos 4 pontos que eu quero enfatizar. O primeiro ponto é, que Paulo diz que a igreja é eleita desde o princípio para a salvação. Nós, na verdade, temos um grande privilégio. Qual é o nosso privilégio? Fazer parte, veja bem, de uma instituição chamada Corpo de Cristo,
A única instituição chamada corpo de Cristo é a igreja. Glória a Deus. Você pode ver excelentes clubes neste mundo, excelentes instituições filantrópicas, excelentes instituições em todos os aspectos, mas a única instituição chamada corpo de Cristo é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo e você faz parte dela. A Bíblia diz que a igreja foi eleita desde o princípio para a salvação. Sabe, quando o homem pecou, lá no Éden, Deus elegeu a igreja para ser salva. Mas Jesus ainda não vinha, mas quando o homem se distanciou, Deus elaborou um plano para trazer o homem de volta. E lá nesse plano, ele já determinou e elegeu que a igreja seria salva. Então, é maravilhoso porque nós fazemos parte de um grupo de pessoas que desde o princípio foi determinado que seriam salvos. Sabe, irmãos, é por isso que lá em Hebreus, o escritor fala assim, não deixemos de congregar como alguns fazem. Por quê? Porque a salvação é para a igreja. E não existe membro deslocado do corpo. O membro tem que estar unido ao corpo, porque é a união com o corpo que gera vida no membro, é ou não é? Se você cortar a sua mão fora, daqui a pouco ela apodrece e morre. Porque é a união da sua mão com o restante do seu braço, com a união com o seu corpo, que faz com que a sua mão esteja viva, que ela possa se movimentar, que ela possa realizar as coisas. Se ela não estiver, se ela for cortada, ela morre. Então não existe um membro fora do corpo. Quantas pessoas querem dizer e falar, mas eu sou crente também, mas não congrego em lugar nenhum. Não tem como, porque o que é parte do corpo tem que estar com o corpo. Os nossos irmãos, eles estão lá em outros países. Eles não podem vir aqui na igreja. Mas nem por isso eles estão desligados do corpo. Eles fazem parte do corpo, eles fazem parte dessa congregação. Eles são membros dessa congregação. Eles não estão sem igreja. Eles não estão cortados da igreja. Não, eles fazem parte do corpo da igreja, mesmo distante. Mas eles fazem parte. Muitas vezes nós não estamos presentes ali por uma incapacidade, por uma impossibilidade. Uma pessoa que fica doente e que vai ser internada, que passa muitos meses em cama, ele não deixa de ser igreja porque ele está internado ou está de cama, ele continua sendo igreja. Mas uma pessoa que está na sua saúde perfeita, que pode caminhar, que pode trabalhar, que vai e volta e faz tudo e não vai para a igreja deliberadamente, ele não é parte da igreja. Mesmo que ele pense que é. Então nós temos esse grande privilégio, e a palavra diz que nós fazemos parte desse organismo. Olha que coisa interessante, o único organismo que irá subir para o céu, a igreja do Senhor. E ele faz isso em santificação do Espírito. Isso quer dizer que o Espírito Santo faz em nós a nossa separação para Deus. Somos separados para Deus. Segundo, o texto de Tessalonicenses diz também que fomos chamados pelo Evangelho, veja bem, para alcançarmos a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Lá em Filipenses capítulo 2 diz que ele se humilhou, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Ele se humilhou 2 vezes. Primeiro, ele deixou a sua glória como Deus e se tornou homem. Depois, ele se humilhou como homem, ele se humilhou ainda até a morte, morte de cruz. A pior e mais terrível morte já conhecida naquele tempo era a morte de cruz, e Jesus se humilhou até a morte. Mas a Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses diz, que nós fomos chamados por esse Evangelho para alcançar a glória dele.
Diz que quando Jesus se humilhou até a morte, Deus deu a ele um nome que é sobre todo nome. E ele se assentou na sua glória. E nós, pelo Evangelho, somos chamados para alcançar essa glória. Mateus 19, 28, olha o que diz. Mateus 19, 28. Mateus 19, 28, diz assim: e Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Lá em Apocalipse nós ainda encontramos a palavra dizendo: ao que vencer, dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono. Irmãos, alguém pode olhar isso aqui e falar assim: ele está falando apenas para os apóstolos, tá? Mas lá em Apocalipse ele diz: ao que vencer, eu dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono. Sabe aquela cadeira do papai que ninguém pode sentar? Não sei se de repente na sua casa teve isso. Seu pai tinha uma cadeira lá, que essa cadeira é do seu pai. Ninguém pode sentar. A gente tem até medo de chegar perto, mas quando ele não está olhando, a gente vai lá e senta. Aí quando a gente ouve o portão abrir, a gente sai correndo e não pode sentar na cadeira do papai. Os homens têm essas coisas, né? Mas a Bíblia diz que aquele que vencer vai poder sentar na cadeira do pai. Dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono. Aleluia. Irmãos, essas informações são importantes de serem passadas. Sabe por quê? Porque frequentemente Satanás tenta dizer para nós que nós não temos nada, que nós não somos nada, que nós não podemos nada. Mas a palavra de Deus constantemente diz que nós somos a igreja, que nós somos amados e que nós vamos sentar com Deus no trono dele. Irmãos, nós fomos chamados nada mais, nada menos para alcançar, olha só, o padrão de vida mais alto jamais sonhado por qualquer bilionário nesse mundo. O maior bilionário do mundo não pode comprar. Eu me lembro uma vez que deram uma notícia que alguns ricos, milionários, bilionários, estavam comprando uma passagem para a Lua, num foguete. Eu me lembro que alguém, não sei se era um cantor, pagou 25 milhões por um lugar para viajar, para ir para a Lua. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Nenhum bilionário pode comprar o direito de sentar na cadeira com Deus. Mas você tem isso gratuitamente, através de Jesus Cristo. Porque esse bilhete Jesus já pagou. Glória a Deus por isso. Então, não importa qual é a sua origem, não importa se a sua família é pobre, não importa o quanto você tem no bolso, não importa nada disso importa, porque quem paga essa conta, quem pagou essa conta foi Jesus. Deus te amou de tal maneira que Ele escolheu você. Terceiro, que nós encontramos nesse texto de 2 Tessalonicenses também permaneçam firmes e conservem aquilo que vocês receberam de Deus. Conservar as tradições, conservar a palavra que você recebeu. O que é conservar, irmãos? O que é conservar? Conservar é guardar de tal modo que não se perca nem se estrague. Não é verdade? Isso é conservar. Por que você coloca a carne no freezer? Para conservar a carne, para que ela não se estrague. Se você deixar em cima da pia, dentro de poucas horas ela está estragada. Mas se você coloca no freezer, ela pode durar semanas, meses. Não é verdade? Então, quando a palavra diz assim, conserve as tradições, conserve aquilo que vocês aprenderam dos apóstolos, conserve. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando foi que você encontrou Jesus pela primeira vez? Quanto tempo faz? Faz uma semana? Faz um mês? Faz um ano?
faz 10 anos, faz 20 anos, faz 40 anos, faz 50 anos. Quanto tempo faz? Para aqueles que são casados, quanto tempo faz que você encontrou seu marido? Pela primeira vez? Faz 1 ano? Faz 2 anos? 10 anos? 20 anos? 30 anos? 40 anos? Quanto tempo faz? Deixa eu falar uma coisa para você. A palavra que o seu marido ou que a sua esposa falou na primeira vez que você encontrou ele, pode ter mudado. De repente, na primeira vez, você é linda, você é maravilhosa, você é a mulher mais linda. Mas aquela palavra que Deus te falou, no primeiro momento que você encontrou Ele, não mudou. É a mesma. Não importa quanto tempo passe. Não importa se foi há 1 ano atrás, ou 1 dia atrás, há 10 anos atrás, há 100 anos atrás, não importa. Não mudou a palavra que Deus falou a teu respeito. É por isso que nós temos que conservar, irmãos, ficar firmes nessa palavra. É por isso que nós temos que guardar firmes essa palavra. Não mudou, não mudou, não mudou. Ah, será que hoje Deus está irado comigo? Meu querido, não mudou. Ele continua falando que você é filho e amado, vem. Você é filho e amado, vem. As promessas dele são reais, são verdadeiras, vem. Não mudou, não mudou, não mudou. Nós mudamos, Deus não muda. Nós mudamos. Quantas vezes nós chegamos na igreja e falamos assim, uma coisa está estranha. Realmente, é você que está estranho, porque Deus continua o mesmo. O que Deus falou para você, meu filho? Olha, eu te recebo, eu te salvo, eu te curo, eu te liberto, eu te amo. E hoje, o que Deus fala para você? Meu filho, eu te salvo, eu te curo, eu te liberto, eu te amo. É a mesma coisa, Deus não mudou. Mas a gente é que acha que mudou. Hoje o tempo está bonito, o dia está lindo. Aí você fala, puxa, olha, estou sentindo uma coisa de Deus aqui. Olha, não sei. Sabe, estou sentindo que Deus está comigo. Lógico que está um calor maravilhoso, está um tempo maravilhoso. Mas chove, esfria, cai lá para 10 graus. Fala, gente, eu estou sentindo Deus tão longe. Não é Deus que está longe, é você que está variando de acordo com o tempo. Deus não mudou. Se não, irmãos, quem mora no Rio de Janeiro ia estar cheio de Deus. E quem mora lá na Sibéria ia estar no buraco, no inferno já. Sabe, conforme o tempo muda, Deus não muda o amor dele por nós. Então conserve aquilo que Deus te deu. A primeira palavra que Deus te falou, aquilo que Deus te falou ainda está valendo. Ele não mudou. Sabe, lá em 1 Coríntios 15, 58. 1 Coríntios 15, 58. O apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos de Corinto: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Firme, olha só, 3 coisas. Firme é a condição daquele que não se abala, está firme. Não é verdade? Está firme. Tudo que se espera de uma estrutura de casa, tudo que se espera de uma construção, de um alicerce, é que ele seja firme. Você não pode construir um alicerce que fica balançando, não, tem que ser firme, porque senão não dá para ter uma construção sólida. Então, firme é a qualidade daquele que não se abate, está firme, firme. Outra condição é constante. Constante é aquilo que não para, não para. Sabe aquela goteira que tem lá na bica da cozinha, que fica pim, 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 a noite toda, é constante, não para. Por mais que você aperte, ela não para. Você tem que, ou você troca a bica, ou então vai ficar aquilo ali pingando para o resto da... Constante, constante. Quantas pessoas desistem no primeiro mês? Quantas pessoas desistem na primeira dificuldade? A palavra constante. E tem outra qualidade, abundante. Ou seja, não é algo minguado. Eu vou fazer só essa coisinha que não é abundante. É se gastar na presença de Deus. É fazer o máximo que você pode fazer.
Quantas vezes a gente vê as pessoas falarem sobre ativismo? Ah, esse negócio de ativismo na igreja, cuidado. Esse negócio de ativismo na igreja, irmãos, a Bíblia diz que a gente tem que ser abundante. Quantas pessoas você conhece que já morreram trabalhando? Se gastaram de tanto trabalhar para sustentar a família, se gastaram de tanto trabalhar para enriquecer, se gastaram de tanto trabalhar, se gastaram. Se as pessoas podem morrer para se gastar, para ganhar dinheiro, para se gastar, para sustentar a família, por que não podem morrer se gastando na obra de Deus? Por que não? Por isso que diz, seja firme, constante e abundante. Sabendo o quê? Sabendo que o vosso trabalho não é vão. É engraçado porque Jesus conta a história de um homem que trabalhou a vida toda, ajuntou no celeiro dele e juntou uma grande fortuna. E aí chegou na hora da aposentadoria e falou assim, agora eu vou aproveitar a minha aposentadoria, que agora eu mereço. E aí Jesus fala assim, louco, ele não sabe que essa noite pedirão a alma dele, e aquilo que ele juntou vai ficar para quem? Ou seja, todo o esforço que ele teve na vida toda não resultou em nada. Ele juntou para outro usufruir. Agora, a Bíblia diz que o nosso esforço, o nosso trabalho no Senhor não é vão. Nós não vamos simplesmente trabalhar, é lógico que nós vamos trabalhar e os outros vão usufruir, mas nós também vamos usufruir. Irmãos, quando nós olhamos para a vida de Moisés, e nós vemos que Moisés bateu na rocha, e por causa disso ele não entrou na terra prometida, como está escrito ali, ele não entrou naquela terra prometida ali, mas ele entrou numa terra superior, irmãos. Ele entrou numa terra superior. A Bíblia diz depois que lá na transfiguração, Moisés e Elias apareceram conversando com Jesus. Ele entrou ou não entrou? Lógico que ele entrou. Porque ele não semeou simplesmente no natural, mas ele semeou também no sobrenatural. Ou seja, quando nós trabalhamos para Deus, irmãos, mesmo que nós não vejamos com os nossos olhos aqui o resultado, mas a nossa recompensa, aleluia, ela está garantida. A nossa recompensa está garantida, o nosso galardão está garantido. Nós temos a certeza que esse trabalho que nós fazemos para Deus não é vão. Então, querido, fica firme, seja constante, seja abundante na obra de Deus, porque não é em vão. Mesmo que você chore, mesmo que você sofra por um momento, mas você sabe que Deus tem mais para você, tem algo para você, Ele tem cuidado de você. Aleluia! Glória a Deus. Permaneça firme. No texto de Tessalonicenses diz que a gente precisa conservar, e conservar é reter aquilo que é bom também. Na primeira epístola de Tessalonicenses, lá no capítulo 5, versículo 21, Paulo diz, examinem tudo e retenham o que é bom. Sabe, o nosso corpo, ele fisicamente, ele retém o que é bom. Na verdade, é dos alimentos que nós tiramos a força, nós tiramos até mesmo substâncias que vão nos ajudar na nossa cura. Enfim, o nosso corpo esmiuça tudo aquilo que nós comemos e retém aquilo que é bom. Espiritualmente falando, irmãos, nós também precisamos esmiuçar as coisas que muitas vezes nós ouvimos, nós recebemos e reter aquilo que é bom. Toda vez que o nosso corpo, o nosso organismo retém alguma coisa que não é bom, é prejudicial. É por isso que nós também só temos que reter o que é bom. Sabe, existem coisas que a gente ouve e que a gente tem que reter o que é bom. Mas é engraçado porque geralmente a gente retém aquilo que é ruim, né? É muito mais fácil reter aquilo que é ruim do que reter aquilo que é bom. Aquilo que é ruim que falaram de você, você guarda muito mais do que 1 milhão de coisas boas que falaram de você. Se 10 pessoas te elogiarem num dia, você vai ficar muito feliz, mas se depois uma pessoa falar mal de você, acabou aquilo que as 10 pessoas falaram. Mas a Bíblia diz, olha, retém o que é bom. Qual é o segredo para viver na presença de Deus? Retenha o que é bom. Retenha o que é bom. E o que é bom? Bom é aquilo que o Espírito Santo fala com a gente.
Bom é aquilo que Deus fala para a gente. Bom é aquilo que a palavra coloca para a gente. Isso é bom. E por último, irmãos, no texto diz, e eu creio que você tem que glorificar muito o Senhor por isso. Tem certas coisas que Deus realiza na nossa vida, entenda bem, que Ele não manda anjo para fazer, Ele não manda secretário, Ele não manda ninguém não, Ele mesmo vem fazer. Glória a Deus por isso. O texto diz que o próprio Jesus, o nosso Deus e Pai, vem consolar. Quando se trata de consolar, irmãos, de confortar o seu povo, é o próprio Deus que faz isso. É o próprio Deus que faz isso. Sabe, quando você vê uma criança chorando, e você pode pegá-la no colo, tentar acalmar a criança. Se você for uma pessoa conhecida e a criança for de boa fé, você até consegue fazer isso. Mas quando a mãe ou o pai chega, com certeza a criança vai estender os braços para a mãe e para o pai, porque não há nada parecido com o consolo e com o conforto que vem do pai e da mãe. É por isso que quando se trata de consolo e conforto, Deus não manda anjo. Ele mesmo vem consolar e confortar. Porque Ele sabe que não há nada que se compare aos braços do Pai. Glória a Deus por isso. Então, irmãos, o texto fala que nós já garantimos, pela graça, primeiro, uma consolação eterna. Nós temos essa promessa de uma consolação eterna. Porque é isso que vamos receber no céu. Uma consolação eterna. Mas além disso, o Senhor também consolará os nossos corações e confirmará em toda boa obra e palavra. Existem coisas, irmãos, e o consolo é uma delas, que Deus promete que Ele mesmo vai fazer. Quando você lê em 1 Pedro 5, versículo 9, versículo 10. Primeira de Pedro 5, 9 a 10. Diz assim: o qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo, e o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua glória eterna, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo, aleluia, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Ele mesmo, é Deus mesmo quem faz isso. Irmãos, a palavra de Deus dá para nós milhares de razões para nós não desistirmos, para nós continuarmos, para nós permanecermos firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Aleluia! Glória a Deus! Em nome de Jesus, que você tenha essa confiança, que você tenha essa esperança. Eu não sei como vai ser o seu dia hoje, eu não sei como será a sua semana daqui para frente, mas uma coisa você deve guardar no seu coração: toda vez que você precisar de consolo e conforto da parte de Deus, Ele mesmo fará isso. Ele mesmo fará isso. Ele mesmo estará com você. Se coloca de pé em nome de Jesus, nós vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, louvamos o Teu nome, te agradecemos, porque a Tua palavra nos aconselha a permanecermos firmes, e é isso que precisamos fazer. Muitas vezes o inimigo das nossas almas coloca várias situações, coisas ao nosso ouvido, no nosso coração, para nós distanciarmos, mas a Tua palavra diz para nós, que nós não podemos de maneira nenhuma, porque o Senhor é fiel, e o Senhor que nos chamou é fiel. O Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu em nossas vidas.
Senhor, e esse é o nosso consolo, o nosso conforto. Senhor, o Senhor não desiste de nós, e nós não podemos de maneira nenhuma desistir do Senhor. Nós precisamos a cada dia correr para Ti, nos gastar em Ti, nos lançar em Ti, Senhor, porque em Ti está a nossa salvação. Senhor, nessa manhã eu oro pelos meus irmãos e irmãs. Senhor, aqueles que estão aqui e que de repente nessa hora estão passando por um problema muito sério, mas eles receberam uma palavra hoje, Deus. Uma palavra de que o Senhor mesmo, aleluia, não é ninguém, não é nenhuma pessoa, é o Senhor mesmo quem vai consolar, quem vai fortalecer, quem vai edificar, quem vai estabelecer, ó Pai, as nossas vidas. Pai, muito obrigado por essa certeza nessa manhã, muito obrigado, Senhor, por essa palavra nesta manhã, muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, porque já nos sentimos consolados e confortados pelo Senhor. Pai, muito obrigado. Senhor, abençoa as classes da escola dominical também, abençoa os professores, cada aluno, os ensinamentos passados, Senhor, que estejamos abertos e atentos para aquilo que o Senhor ainda vai falar conosco nesse dia. E logo mais à noite, meu Pai, que possamos estar aqui na Tua casa, com toda a força, com todo o vigor, para glorificar e exaltar o Teu santo nome. Oramos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que a graça, a paz, a comunhão e a consolação de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo esteja conosco hoje e conosco permaneça para sempre. Amém.